Olá, amigos! É um prazer estar com vocês mais uma vez nesta segunda-feira. Bom, hoje o assunto vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Então, você pode ficar pensando, nossa, será que isso ainda existe? Será que ainda é comum o transtorno de personalidade narcisista? Sim, ainda existe, é muito comum e tem crescido bastante, né? A gente vê muito nas redes sociais estampado, né, o narcisismo. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes, quero te agradecer por você participar aqui conosco, assistir aí os nossos momentos aí na segunda-feira. E eu também quero dizer que você é muito bem-vindo, que você pode compartilhar esse link com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acha que esse assunto vai fazer bem. Compartilhe para que eles assistam conosco. Você pode escrever aí seus comentários e pode até fazer perguntas também, tá bom? Muito bem, narcisismo, né? Esse termo, narcisismo, ele provém da mitologia grega, né, e narra a história de Narciso, que era um jovem, né, muito bonito, né, que desprezou o amor de uma ninfa e acabou sendo condenado a apaixonar-se pela sua própria imagem, né, espelhada na água. Então, Narciso era um jovem muito bonito, muito belo, assim diz a mitologia, né? E ele se apaixonou pela sua própria imagem refletida na água, ao ponto de se afogar em seu reflexo. Isto é, ele morreu ali naquele lago, né? Observando a si próprio. Então, este amor é impossível, né? Levou Narciso até a morte, porque não tem como a gente amar a gente mesmo ao ponto de morrer, né? Então, Narciso, portanto, ele é uma tendência do indivíduo, o narcisismo, é uma tendência do indivíduo a alimentar uma paixão por si mesmo. Desculpa. Então, assim, isso é possível? Sim. Quando nós nascemos, né, Freud fala, né, que é o pai da psicanálise, né, dessa linha aí, dessa forma de ver o homem, né? Ele disse que as crianças, quando elas nascem, elas precisam do narcisismo primário. Isto é, elas precisam se achar sua majestade o bebê. Isto é, elas precisam se achar belas, importantes, o centro do universo do seu pai, da sua mãe, o centro da casa, né? Então, assim, ela precisa ser a paixão dos seus pais. Então, ela precisa se achar, assim, é realmente sua majestade o bebezinho. Quando esse narcisismo primário é feito de uma forma adequada, correta, essa criança cresce com uma autoestima boa, porque é como se fosse assim uma overdose de autoestima, né, de amor, de carinho, e isso vai, digamos assim, vai ser bom, vai ser útil, vai ajudar no crescimento e no desenvolvimento dessa criança quando ela passar por dificuldades e ela vai perceber que ela não é o centro do mundo, que ela não é a pessoa mais importante do universo. Bom, então vamos voltando aí para o termo narcisismo, né? Transtorno de personalidade narcisista, isto é, um jeito de ser, né? Porque personalidade é uma forma de se relacionar no mundo, é uma forma de atuar no ambiente. Então, esse jeito de ser narcisista, quer dizer, ele tem a característica padrão do narcisismo é uma personalidade de grandiosidade, uma necessidade de adulação, de bajulação, né? E ele não tem empatia, né? Existe uma falta de empatia. E aí você pode pensar assim, nossa, mas isso não é o antissocial? Calma. No final, eu vou diferenciar para vocês, porque o narcisismo, ele encosta em outras patologias, em outros transtornos de personalidade. Mas primeiro nós vamos falar sobre o narcisismo, falar sobre o diagnóstico clínico, o tratamento, né, com psicoterapia, os tipos de tratamentos, inclusive alguma medicação, caso seja necessário, se existem outras comorbidades. Tá bom? Então fique ligado, compartilhe aí com seus amigos, que acho que vai valer a pena a gente acompanhar aqui nesse bate-papo legal, tá? Então, nós falamos já sobre outro transtorno de personalidade, falamos sobre o borderline num outro momento, falamos sobre transtorno de personalidade dependente e hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista.
Isto é, o narcisista tem dificuldade para regular a sua autoestima. Como assim? É dificuldade. O depressivo também tem, só que o depressivo, ele se deprecia, né? Ele deprime, ele olha de uma forma negativa para si mesmo. Já o narcisista, ele se vê, digamos assim, de uma forma superior, né? Então, ele sofre, o narcisista de certa forma ele sofre e ele faz os outros sofrer, aqueles que estão no seu entorno, tá? Então o narcisista ele precisa ser louvado, né? Ele precisa de afiliações, ele precisa de pessoas ou instituições que o reconheçam como especiais. Né, ele tende a desvalorizar os outros, né, uma tendência, o narcisista normalmente, ele tem uma sensação assim de superioridade, né, que ele é superior, que ele é o melhor, né, que ele é o the best, né, que ele é o máximo, né. Então, esse transtorno de personalidade, ele tem sido muito comum, né, mais do que era no passado, até um pouco mais do que era no passado. Se a gente for analisar os transtornos de personalidade, mesmo as patologias, eu percebo nesses 20 e poucos anos aí que eu tô nessa área, eu percebo uma diferenciação, né? Parece que alguns transtornos que eram, sei lá, a gente percebia com menos frequência no consultório, hoje a gente percebe mais. E o narcisismo é uma desses, né? É um desses transtornos que tem aumentado, né? E depois vocês vão entender o porquê, né, no final aqui do nosso bate-papo. A prevalência desse transtorno de personalidade narcisista, ele é de 6,2% na população. Isto é, muito elevado, né? É grande o número de narcisistas na população. E borderline também, o borderline tem crescido mais ainda. Mas o narcisismo está aí, ó, levantando a bandeirinha e não deixa cair. Então, o narcisismo é mais comum em homens do que em mulheres. Né? O último transtorno de personalidade que a gente viu foi o dependente, e o dependente ele é mais comum, é prevalentemente nas mulheres, mas o narcisismo tem mais em homens. Então, quais são as comorbidades mais comuns entre o narcisismo? Então, o narcisista, quem tem transtorno de personalidade narcisista, ele pode ter também depressão, ele também pode ter depressão mal maior e distimia. Ele pode ter, por exemplo, anorexia nervosa, né? O narcisista ele pode ter compulsão alimentar, qualquer um dos tipos de transtornos alimentares, né? Ele pode desenvolver, por exemplo, bulimia, anorexia, tá? É comum. Também quem é narcisista pode usar drogas, né? Pode ser assim, ele pode usar em especial cocaína, né? Por quê? Porque ele precisa de excitação, ele precisa de agitação, ele precisa se achar grandioso, maravilhoso, especial, e a cocaína, ela acelera um pouco, né? Ela é estimulante, né? Ela não é depressora, ela é estimulante. E também outra comorbidade muito comum com o narcisismo é o histriônico, né? O transtorno de personalidade histriônico ou histriônica é muito comum, o borderline também é muito comum e o paranoico ou paranoide também é muito comum. Então, assim, pessoas que têm depressão porque elas não são realizadas, não se sentem realizadas, ficam frustradas, pessoas com compulsão alimentar, porque lembra, ela tem compulsão alimentar, ela pode ter compulsão para droga, uma certa inclinação à dependência de alguma coisa. E não é tão forte como o borderline em vícios e tal, mas também pode se viciar em algumas coisas, né? O borderline, a gente já falou, né? Nós temos aí uma outra palestra só falando sobre ele, mas também o indivíduo pode ser narcisista com borderline, narcisista com paranoide. O paranoide é aquele que tem pensamentos persecutórios, né? Que estão me prejudicando, não é o forte dessa patologia, tá, gente? Então, são coisas diferentes. Mas o narcisista, o forte do narcisista é uma excessiva necessidade de se achar importante. Então, vamos lá. Qual é a origem
né, do narcisismo, desse transtorno de personalidade, quer dizer, não é uma personalidade equilibrada, é uma personalidade excessivamente narcisista, isso é, todo mundo tem traços de querer ser importante, né, de receber elogios, de admiração e gratificação, todo mundo tem isso é importante, mas aqui, gente, é o excesso, tudo que é transtorno é excesso, ou é um excesso ou é falta de alguma coisa. Não, se você tem equilibrado, então você é saudável, tá bom? Então, poucas pesquisas, eu até procurei algumas, não fazem muita relação com fatores biológicos, né? Do narcisismo com fatores biológicos, como outras patologias, outros transtornos, né? Mas existe uma questão hereditária pequena, mas existe. Então, algumas teorias, elas postulam a origem do narcisismo em duas possíveis formas. Primeiro, os cuidadores ou os pais, eles tratam essa criança de uma forma inadequada, isto é, excessivamente crítica. Então, pais que criticam demais os filhos, eles podem se tornar narcisistas, eles vão para o outro extremo, né? Critica muito, então, eu não sou assim, eu sou, né? Eu mereço, eu sou especial. Ou o oposto, pais que tratam essas crianças de forma inadequada, de uma forma excessivamente com elogios, com admirações e com gratificações. Então, esses dois extremos, ou excesso de crítica ou excesso de elogio, principalmente o excesso de elogio, pode tornar essa criança narcisista. Olha aí, será que você foi excessivamente elogiado ou excessivamente criticado? Fica esperto. Então, o narcisista, né, ele pode ter dons especiais, né? Então, ele pode ser uma pessoa que toca bem piano, ele pode ser uma pessoa que canta bem, e aí ele usa esse dom, esse talento que ele tem, essa habilidade que ele tem para se admirar, né, para jogar confete nele, ligar as luzes nele, né? Ele necessita se achar muito, muito, muito especial. Ele tem essa necessidade. É um transtorno, né, gente? Tá? Então, quais são os sintomas e os sinais de que uma pessoa é narcisista? Então, a superestima, suas habilidades são exageradas, então exagera nas suas realizações. Então, ele vai contar uma coisa, então ele fala tudo no superlativo, né? Porque foi maravilhoso, né? Eu fiz isso, é espetacular, né? Então, tudo para o narcisista é maravilhoso, é espetacular, é estupendo, né? É blaster, master, né? Tudo é imenso, grandioso, né? Porque ele se acha assim, grandioso. Aí você pode estar pensando, credo, que horror. Nós vamos ver o quanto o narcisista tem dificuldade de manter relacionamentos, porque quem aguenta viver ao lado de alguém tão superstar, né? Desse jeito. Então, ele acha que ele é superior, original, único, especial. Na verdade, assim, ele se acha único no universo, né? Então, eu sou único no universo, não existe ninguém como eu, né? É assim que o narcisista acha. Então, ele tem, assim, um senso de grandiosidade. Aí você pode, mas isso não parece, sei lá, um esquizofrênico ou até um bipolar na fase maníaca? Sim, gente, lembra alguma coisa, mas isso aqui é constante. Não é em período de crise, é constante, a vida toda, desde a adolescência até o fim, né? Ele vai assim. Então, ele superestima, né, a si mesmo, tudo dele tem muito valor, é muito especial, ele implica com os outros, ele pode achar que os outros é subestimado e ele é superestimado, então os outros é subvalorizado e ele é supervalorizado, né? Então, tudo que ele faz é melhor, é perfeito, ele fala bem, e aí você pode dizer assim, mas existe pessoas assim? Sim, existem pessoas que falam bem, existem pessoas que eles usam esses dons que eles têm, mas assim, é diferente quando alguém reconhece isso em você e quando você mesmo fica falando de você. Vocês concordam? Escreve aí se você concorda ou não. Então, porque quando a gente fala da gente, não soa legal, né? Agora, quando alguém fala, nossa, como você fala gostoso, como você se expressa bem, como você explica bem, aí isso
É o outro que está reconhecendo. Mas o narcisista não. Ele se acha superior. Não é os outros que dizem que ele é. Ele se acha. E ele fala tanto que ele acredita nisso. Ele acredita e às vezes ele desenvolve habilidades para confirmar aquilo que ele é. Né? Então, às vezes você olha pra ele, ele fica falando que ele é bom, você olha, não é que ele é bom mesmo? Ele é bom, só que ele fala demais, né? Isso aí. Então, o narcisista, ele está preocupado com as fantasias de grandeza, né? E de realizações. Ele quer, assim, fazer algo extraordinário no universo, né? Ele quer descobrir, né? Sei lá, ele quer ganhar milhões de dólares, né? Ele quer ganhar $1 milhão em um ano. Ele quer, sabe, assim, ele quer construir o prédio mais alto da cidade. Ele quer fazer a melhor rua, né? O carro dele é o melhor, né? Tudo dele é o melhor. Né? Então ele precisa ser admirado, então ele exige nada menos do que isso, ser admirado, ovacionado, né? Todo mundo, uau, não, Márcio, isso é muito comum em artistas, cantores, desculpa os cantores, né? Mas é possível que essa pessoa se ache assim, né? Tão espetacular. Inteligentes, normalmente eles se dedicam, são estudiosos, porque fazendo assim, ele vai confirmar isso que ele está acreditando. Ele valoriza muito a beleza dele, né? Então ele se acha maravilhoso. Normalmente são pessoas muito preocupadas com a aparência, né? Com maquiagem, mulher, né? No caso, cabelo e tal, academia, quer manter o corpo, né? Todo em forma. Então são pessoas bem preocupadas com essa aparência. Isso é muito comum no narcisista. Lembre-se que a história do narcisismo, né, exatamente do Narciso foi isso, ele se apaixonou por ele mesmo, né, a mitologia grega fala isso. Então essa necessidade de gostar dele, de ser admirado, de estar sempre bonito, tem uma dificuldade de envelhecer, de morrer, né, de declinar, de ficar impotente, né, ou dependente de alguém. Então ele precisa de prestígio e influência. Sabe aquela pessoa que quer tirar foto? Né? Chega alguém na cidade, ou um artista, ele quer tirar foto, quer o autógrafo, né? Ele conhece todo mundo, ele já falou com todo mundo, ele sabe de tudo, né? As notícias, né? Assim, sei lá, ele quer ser o primeiro a dar a notícia. Sabe aquela pessoa que quer ser o primeiro a falar? Ele recebeu a informação em primeiro lugar, né? Então, assim, ele tem contato com os outros, né? E ele acaba mesmo se colocando nesse meio de campo, né? Interagindo com outras pessoas, ele acaba realmente se tornando conhecido, às vezes, né? Então, ele também não aceita só que alguém goste dele. Ele quer ser amado, né? Ele não quer amar alguém simplesmente, ele quer ser loucamente apaixonado por alguém. Então, ele quer experimentar um grande amor na vida dele. Lembre-se, o narcisista, ele tem essa necessidade de ser extraordinário, grandioso, né? Único no universo. Né? Então ele quer experimentar isso, ele acredita que ele é tão especial que não existe outra pessoa igual a ele. Vocês já estão entendendo, né? Eu até coloquei aí um desenho, né, uma artezinha aí nessa apresentação, que é bem assim, um ovinho, né, ele se acha o reizinho, né, todo douradinho, superior a todo mundo, pisando em cima dos outros, né. Então, esse relacionamento com pessoas, ele se sentindo extraordinário, então se torna um pouco difícil, né? Você imagina você casar com alguém que é praticamente um deus, né? Que se acha, assim, um deus grego, né? Que se acha superior a tudo. Então, é difícil de manter um relacionamento com alguém, porque a gente é um mortal comum, né? Nós somos pessoas, sei lá, normais, mas o narcisista, ele se acha superior. Agora, gente, é claro que isso tem graus, né? Tem narcisista, tem o transtorno de personalidade narcisista mais suave, moderado e mais severo, né? Então, é claro, eu tô falando aqui do extremo, do bem severo. Agora, tem gente que tem um pouquinho, que disfarça, sabe? Assim, que adora colocar foto deles em tudo quanto é lugar, né? Imagens, vídeos, né? Tem gente que tem, né? É claro que as pessoas famosas, populares, elas acabam tendo um pouquinho de narcisismo, né? Porque isso digamos assim,
é o que mantém, né, digamos, a imagem deles, né? Eles se preocupam muito com a imagem, senão ele não chegaria ali onde ele está, né? Então, fotos, autógrafos de pessoas famosas, eles gostam de estar junto com os outros, estar sempre postando essas imagens nas redes sociais também. Então, o paciente com transtorno narcisista, ele precisa ser admirado. Sua autoestima depende da consideração positiva dos outros, então ela é frágil, na verdade. Então, assim, ele só tá feliz se as pessoas ficarem, não, você é ótimo, você é maravilhoso, nossa, o que você fez é perfeito, né? Então, assim, você fica pensando, mas não é bom falar isso para os outros? É bom você falar isso quando eles são bebês, quando eles são pequenininhos. E depois, com o passar do tempo, você só vai falar quando quando aquilo que realmente a pessoa fez é um feito extraordinário. Caso contrário, você vai elogiar normal, né? Mas o narcisista, ele precisa disso constantemente, né? Ele precisa que os outros fiquem pensando nele. Então ele precisa que todo mundo fique o tempo inteiro olhando para ele, né? Vendo ele, dizendo o quanto ele, nossa, não envelheceu nunca. Nossa, você tá cada vez melhor, né? Nossa, você tá cantando cada vez melhor, você tá pregando cada vez melhor, você tá, sabe? Tudo ele quer que ele quer sempre estar melhor. E não aceita, né? Quando ele é muito sensível a críticas, né? O narcisista, ele fica muito chateado quando ele é criticado por alguém. Nós temos aí uma palestra só falando sobre crítica, né? Mas ele se sente humilhado, derrotado quando ele é criticado. Tem muita dificuldade de aceitar comentários que não sejam elogios. Então, se você elogia, ele tá ali. Se você não elogia, né? Ele já não gosta. E nós vamos ver mais pra frente que é possível nas prisões, né, assim, digamos assim, cometer crimes narcisistas. Na prisão tem muitos narcisistas, né? Aqueles caras todos saradão, né? Você vê assim, nossa, o cara sai da prisão, ele estudou na prisão, ele ficou saradão, ele fez academia. Então, assim, puxa, né? Pensei que ele ia voltar derrotado, né? De lá. Não, ele volta. Por quê? Porque ele pode cometer um crime na hora da raiva dele, né? Que ele fica com raiva quando ele é desprezado, quando ele não é reconhecido, quando ele não vê, quando os outros não reconhecem que ele é o melhor, que ele é o bom. Então ele pode fazer coisas loucuras para se manter nesse pedestal de superioridade, né? De o melhor, né? O insuperável, tá? Então o narcisista, ele pode também ficar com muita raiva e até desprezar, até contra-atacar pessoas que discordam ou que não reconheçam a sua autoimportância, a sua grandiosidade. Então, lembrem-se, narcisismo e transtorno de personalidade narcisista está totalmente relacionado com grandiosidade, ser extraordinário, ser bajulado, né? Ser reconhecido, ser o melhor. É isso que vocês precisam ter em mente. Então, se você conhece alguém com essas características, então tem bastante traços aí de um narcisista, né? Eles podem evitar situações em que pode falhar. Então, se o narcisista ele percebe que ele não é bom em uma coisa, então ele sabota aquilo, ele evita aquilo, ele não faz, porque ele não aceita ser criticado, né? Ele não aceita fracassar, ele não aceita não fazer o melhor ou não ser reconhecido como o melhor. Então, de acordo com o DSM, né, que é o diagnóstico, né, que catagola, né, que organiza, né, todas as doenças, ele diz, né, ele tem algumas características, alguns critérios, né, de diagnóstico dessa personalidade narcisista, que é importante. Então, o padrão que você tem que ter em mente, grandiosidade, necessidade de admiração, não tem empatia, né? Não é que ele não tem afeto, não tem culpa, não, isso é os antissociais. Ele não tem empatia, quer dizer, ele não consegue se colocar na posição do outro, porque ele acha isso uma perda de tempo, porque os outros são inferiores a ele. Então, para que ele vai se colocar no lugar do outro? Não precisa, né? Os outros que se tem que colocar no lugar dele, que tem que imaginar ele, sonhar com ele, desejar ser igual a ele, e não ele olhar como o outro, né? Ele está superior a tudo e a todos. Então, ele tem uma sensação exagerada, né, e infundada de importância, talento e grandiosidade.
Então, é infundada. Todo mundo, às vezes, depois de um tempo, no começo, quando esse narcisista chega perto de você, ou ele chega ali no grupo social, todo mundo olha e fala, nossa, que legal, porque ele fala, né, ele conta as histórias sobre ele, né, e os outros ficam, nossa, que top. Mas aí, conforme o relacionamento vai, digamos assim, crescendo, né, ou se demorando, as pessoas começam a olhar, será que isso é verdade? Nossa, não parece que é isso. As pessoas começam a duvidar. E aí a tendência do narcisista é se afastar, né? É ir para um outro lugar onde as pessoas vão acreditar nele. Por isso ele pode ter alguns relacionamentos, né? Ele pode trocar de parceiros também, tá? Então a preocupação com a fantasia, né? Um outro critério, né, que o DSM fala, né? Ele diz que tem uma preocupação muito grande com fantasias de realizações e ilimitações. Então ele acha que ele é muito influente, que ele tem muito poder, que ele é muito inteligente, que ele é muito bonito e que ele vai encontrar um grande amor, né? Então, às vezes ele não fica num casamento, num relacionamento, quem tem transtorno de personalidade narcisista, porque ele simplesmente quer assim um amor perfeito, né? E isso não existe, né? A gente já até falou em outras lives, não existe esse amor perfeito, né? Então ele também, um outro critério que o DSM-5 fala, ele tem uma convicção de que ele é muito especial, que ele é único e que ele é de alto calibre. Olha só, o DSM-5 fala isso, ele acha que ele é de alto calibre, quer dizer, ele é um sangue azul, né? Ele é um nobre, né? Ele é superior a tudo e a todos. Ele tem uma necessidade incondicional de ser admirado, uma sensação de merecimento, ele merece, né? Todo mundo tem que servir, todo mundo tem que atender as necessidades dele, ele é muito bom, todo mundo tem que reconhecer, ele não aceita ganhar pouco, ele não aceita ser chamado a atenção pelo seu chefe no trabalho. Então, assim, um narcisista no trabalho é aquele que fala muito, sabe? Ele faz aquela diplomacia, mas ele não trabalha muito, ele é mais folgado e ele põe os outros para fazer e ele se acha o chefe, ele não aceita ser um funcionáriozinho comum. Mesmo que ele esteja numa posição bem humilde na empresa, ele é o melhor entre os humildes, entende? Então, ele pode explorar os outros, né? Ele tem uma tendência a explorar os outros para ele alcançar os objetivos dele, né? Então, mas quem faz isso, não é o antissocial? Sim, o antissocial também explora o outro, mas ele aqui, ele faz isso para benefício próprio, e vocês vão entender que a gente tem que avaliar no mínimo 5 desses critérios. Então, para dizer que um indivíduo ele tem transtorno de personalidade narcisista, ele tem que ter mais de 18 anos, ele precisa ter no mínimo 5 desses critérios que eu tô falando. Então, falta de empatia, inveja, né? Inveja dos outros, né? Então ele fica pensando, o que os outros estão pensando de mim, né? Se o outro tá muito bonito, ele quer ficar mais. Se o outro tá muito sarado, ele quer ficar mais. Se o outro ganha mais, ele quer ganhar mais do que o outro, né? Ele tem uma necessidade imensa de estar, digamos assim, no topo, né? De superioridade. Ele pode se tornar arrogante, né? Também prepotente, né? E ele também, ele pode ser aquela pessoa assim, altivez, né? Quando você chega perto de um narcisista, é comum a gente rir, né? A gente ficar, digamos assim, empolgado com as histórias que ele conta, que são todas histórias, sabe? Pensa assim no pescador, história de pescador, é assim o narcisista, né? Ele conta, né? Era imenso, era enorme, né? Tudo é exagerado, né? Tudo é no superlativo. Então, diagnóstico diferenciado. Aqui eu vou explicar um pouquinho, que é o que é mais difícil para o profissional na clínica médica, né? Então, quando você está na clínica, no consultório, e chega alguém, você fica meio na dúvida, né? Será que esse indivíduo é narcisista? Será que ele é bipolar? Será que ele é antissocial? Ou será que ele é histriônico? Porque em algumas características é parecido. Ele tem características do bipolar, ele tem características do antissocial ou psicopata, né? O pessoal na área jurídica chama psicopata, ou condutopata, ou sociopata, mas na verdade, pra gente, os critérios a gente chama de antissocial, né? Ou histriônico. Então, qual a diferença entre eles?
Então vamos lá, o narcisista ele pode ter depressão, mas ele não é bipolar, porque o bipolar ele tem fases, fases depressivas, mesmo que seja de clivagem curta, mas ele tem fases depressivas e depois ele tem fases eufóricas, de euforia. Já o narcisista, não, ele se acha sempre na grandiosidade. Tem pouquinho, assim, tem uma depressão, mas não é o forte, não é o comum. Já o bipolar tem. Então o narcisista, ele pode ter depressão, né, mas possui uma necessidade persistente de elevar-se acima dos outros. Então, no narcisismo, a mudança de humor, ela não é desencadeada, ela pode até mudar de humor, mas é sempre por insulto à sua autoestima. E já o bipolar, não. Né? O bipolar já é algo mais orgânico, né? Uma coisa assim, ele tem as fases, né? A mudança de humor não oscila como o borderline durante o dia, né? O borderline tem oscilações de humor muito grande em questão de horas. O bipolar tem oscilações de humor, fases depressivas e eufóricas longas, demoradas, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas com fase depressiva, às vezes dá uma estabilidade, aí ele vai para o oposto, aí vem para a fase maníaca ou eufórica. Então é diferente, né? O bipolar é bem marcante, diferente do narcisismo, mas tem alguns pontinhos parecidos, que seria essa depressãozinha, né? Mas a causa da depressão é diferente, tá bom? O transtorno de personalidade narcisista também é diferente do antissocial ou psicopata, né? Como o pessoal fala. Por que que é diferente? Em que é diferente? Os dois exploram o outro, tá? Tanto o narcisista explora o outro, mas ele explora para ele se sentir superior, melhor. Já o antissocial, ele explora porque ele quer ganhar com aquilo, né? Ele quer transgredir as leis do antissocial. Ele não tem arrependimento, não tem remorso, não tem culpa, não tem vergonha, não sofre, ele só faz o outro sofrer. Ele é perverso, o antissocial, ele é maldoso, ele quebra todas as regras sociais, ele burla para conseguir o que ele quer e ele não tem melhora, ele não muda, né? Ele só vai desenvolvendo isso, vai aperfeiçoando a maldade dele. Por isso que nas penitenciárias, né, é um número imenso de antissociais, né? Mas tem também narcisista. O narcisista, ele explora o outro, então por isso ele pode cometer algum crime, ele pode fazer algo errado, mas isso é para manter a sua autoestima. Ele explora o outro sempre visando cuidar da sua autoimagem, né? Então ele pode até, por exemplo, uma mulher pode machucar a aparência da outra, mas para ela continuar sendo a mais bonita, sabe aquela coisa assim? Que nem a madrasta, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? É uma narcisista, né? Ela se acha melhor quando ela encontra alguém que o espelho diz que é mais bonito que ela manda matar, né? Então, transgride leis também, o narcisista pode transgredir leis, né? Mas ele tem um pouco de vergonha, ele pode sentir culpa, ele pode até se arrepender também, né? Ele sofre diferente do antissocial. Então vocês viram assim, tem pontos parecidos? Tem, a exploração do outro. Mas um explora porque é mal, né? Digamos assim, ele nasceu mal, ele é perverso e vai continuar maldoso até morrer. Já o narcisista, não, ele tem momentos assim de recaída, de arrependimento, pode se sentir culpado por explorar o outro, e ele quer apenas ser o melhor. Se ele conseguir ser o melhor, tudo bem. Ele quer todo mundo bajulando ele, né? Todo mundo, você é o máximo, tal. Ele quer isso. Se ele conseguir isso, tá bom. Ele não necessariamente ele vai causar um mal pro outro. E qual é a diferença entre o transtorno de personalidade narcisista e o histriônico? Muito bem. Os dois chamam a atenção para si. Então, o histriônico é aquela pessoa, uau, é o show, né? Uau, tudo dela é falar alto, grita, canta, é tudo meio exagerado, né? Ele chama a atenção, mas é de um jeito mais primitivo, digamos assim, o histriônico, né? Ele faz qualquer coisa, inteligente ou até tola, né? Ignorante, assim, sei lá, descabida, para ter a atenção do outro. Já o narcisista não, ele busca a atenção do outro, mas ele é mais inteligente, ele elabora mais esse palco, né, digamos assim, esse show que ele dá para o outro. E ele não é tão exagerado, né, como o histriônico. O histriônico, ele é, digamos assim, espalhafatoso, né, ele pode ser assim,
sabe assim, como a gente costuma dizer, fazer um carnaval, né? Fazer uma suruba, uma mistura de coisa, só para chamar atenção. Já o narcisista não, ele já tem mais bom gosto, já é um pouquinho mais refinado, né? Ele já estuda, observa mais o ambiente para conseguir aquilo que ele quer. Ele faz qualquer coisa, gente, para ele ser admirado. Isso não significa ser ridículo. Já o histriônico pode ser ridículo. Quando você olha um histriônico, você fala, meu Deus, que vergonha, né? Que coisa. Você fica com vergonha pelo outro, porque tão ridículo é aquele papel, aquela combinação de cor, aquela postura, aquele jeito de falar, aquela altura, aquele tom de voz, né? Aquela inconveniência, né? O histriônico é assim, mas o narcisista não. Ele já vai com mais sofisticação, né? Ele já vem com mais assim leveza, mais jeito, né? Mais, digamos assim, mais elaborado, tá bom? E o tratamento? Bom, o tratamento, no geral, é como todo transtorno de personalidade. Psicoterapia, psicodinâmica, trabalhando os conflitos, foca nos conflitos subjacentes e atuais, né? Pode ter uma abordagem, assim como o borderline também, usar a mesma técnica, né? De mentalização, focar na transferência, por que você está fazendo isso, né? Pode também experimentar, fazer com que esse indivíduo experimente os seus sentimentos, as suas emoções, avalie essas suas emoções, o que leva ele a se comportar desse jeito. Outra forma de tratamento é a terapia comportamental, cognitiva comportamental. Então, esse cognitivo comportamental é aumentar a sua, digamos assim, é fazer com que o indivíduo compreenda e entenda realmente aquilo que ele é bom, né? E eles gostam, viu? Porque o narcisista, como ele quer ser todo especial, é aquele que vai para o consultório com um livro, né, de 600 páginas embaixo do braço, ele vai com a chave do carro na mão, só para mostrar que ele tem um carro bom, ele vai com aquele livro grandão para todo mundo ver que ele está estudando, que ele está, sabe, Código Penal, sabe, 3 livros, né, aí todo mundo olha, nossa, esse cara estuda, né, e ele se acha, né. Então a terapia cognitivo-comportamental, como ela tem atuações mais, digamos assim, específicas, né? Ela é mais diretiva, então muitas vezes o narcisista gosta desse tipo de atendimento, mas a psicodinâmica é importante também para ele, porque tem que reestruturar a personalidade dele, né? É importante também que o narcisista, ele pode achar também, por exemplo, uma terapia comportamental, ele pode achar, mas eu vou fazer isso. Isso é muito simples, né? Isso é muito simples, né? Isso é... O histriônico é aquele que sai do consultório chorando, né? As pitangas. E o narcisista é aquele que sai pensando e fazendo comentários, né? De como que foi, o quanto foi doloroso, né? Então, assim, ele precisa ser... O terapeuta dele é o melhor, o médico dele é o melhor, tudo dele é o melhor, tá? Não precisa ser só ele, é tudo no entorno dele, tudo que está envolvido a ele, né? Então, pode ser que ele ache a terapia cognitivo-comportamental, isso é muito lógico, muito objetivo, não, eu preciso fazer análise, eu preciso fazer uma coisa mais na cabeça dele. Se ele achar que é superior, ele vai para tudo que é superior, que é o melhor. Então, como perceber se você é uma pessoa, digamos, narcisista ou não? A gente já viu as características. Eu quero falar num outro momento, até separei para falar hoje, mas como o nosso tempo já está indo, né? Eu não quero cansá-las, né? A gente já está aí com praticamente 40 minutos de live, então eu não vou falar esse outro detalhe, né? Eu vou falar para vocês numa próxima live sobre como você criar um filho para ele não se tornar narcisista, para ele ter uma autoimagem boa e não se tornar um narcisista. E também sobre o perfil de uma mãe narcisista. Então, mãe ou um pai, mas principalmente a mãe narcisista. Então, eu vou deixar isso para um outro momento, para não ficar tão longo. Então, numa outra palestra, me lembrem, né? Eu vou falar sobre isso, mãe narcisista, características de uma mãe narcisista, um filho narcisista e como educar uma criança para ela não se tornar uma criança narcisista, porque eu acho que isso é importante, porque afinal, nós mulheres ou pais e mães, né, nós cuidadores, é que preparamos a nova geração, né, nós é que moldamos a sociedade.
Então, se você tem em mente, não, eu não quero que meu filho tenha um transtorno de personalidade narcisista. Então, você tem um jeito mais adequado de educá-lo, né? Algumas dicas aí eu vou dar pra você, tá bom? E como identificar se sua mãe é uma mãe narcisista, o seu pai é um pai narcisista. Vocês vão ver que, coitados, filhos de pais e mães narcisistas, pai e mãe narcisista sofrem. Mas nós vamos conversar sobre isso no outro momento, tá bom? Para encerrar, eu quero falar que Jesus é o modelo perfeito de equilíbrio. Né? Lá em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí você pode estar pensando, nossa, mas que Jesus arrogante. Não, ele era realista, realmente ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, né? Ele que dá a vida. Em João 6,35, diz assim, fala que Jesus diz assim, Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, né? E quem crê em mim nunca terá sede. Então, esse texto diz que Jesus realmente ele reconhecia quem ele era, quais eram as capacidades dele. Em outro momento, em João 11:25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ele tinha noção de quem ele era, do que ele podia, né? E ele tinha noção também do poder dele, né? Isso é, das qualidades dele. Isso é importante para a gente ter um equilíbrio de personalidade. Saber das nossas dificuldades e saber naquilo que a gente é bom. No dia seguinte, então, isso está em João 1:29, diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando, João Batista, né? Viu Jesus se aproximando dele e ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus não só sabia que ele era o Messias, porque ele diz: eu sou o Messias, eu que falo contigo, né? Quando ele falou com a mulher samaritana. Não só ele reconhecia quem ele era, quando ele diz eu sou, mas também os outros reconheciam que Jesus era realmente o eu sou, né? Tem partes da Bíblia que Jesus pergunta, né? E vocês, né? O que dizem que eu sou, né? E os discípulos falaram: verdadeiramente sabemos que tu és o Filho de Deus, né? Do Deus Altíssimo. Então, realmente, não era que Jesus era arrogante, prepotente, né, orgulhoso. Não, ele sabia quem ele era, ele sabia das qualidades que ele tinha uma visão perfeita da missão dele e ele simplesmente cumpriu. Né? Ele cumpriu. Olha só o que diz, eu quero terminar com Isaías 55:8-9. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos são mais elevados do que os seus pensamentos. Esse texto é perfeito, né? Isaías 55:8-9. Então diz que realmente Deus tem pensamentos elevados para nós. Ele sabe quem ele é, mas mesmo assim ele se esvaziou, se humilhou, né? Encobriu a sua divindade com a humanidade, né? Se revestiu da humanidade para se tornar um ser humano como nós. Ele se humilhou até a morte de cruz. Quer dizer, ele não era narcisista, ele não era arrogante, prepotente, né? Quando os outros falaram: quem és tu, né? Ele falou assim: você é o Filho de Deus? Assim você diz, né? Assim o diz. Então, assim, interessante como Jesus tinha um equilíbrio perfeito, né? Quando ele precisava se revelar, ele se revelava, né? Ele se transfigurou, né? Ele mostrou o poder dele o poder, né, do Pai nele e até na ressurreição o poder dele também. Então, isso é importante, né? A gente analisar Jesus, esse modelo perfeito de equilíbrio. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e que Deus esteja com vocês. Vou terminar com uma oração, tá bom? Querido Deus e Pai, grata eu te sou pela presença dos meus amigos aqui conosco. Lhe agradecemos porque o Senhor tem sido muito bom conosco. Tem nos dado sabedoria para compreender o nosso funcionamento, né? Tem nos esclarecido como nós somos e nos ajude, Senhor, a corrigir as nossas falhas, as nossas dificuldades. Se por um acaso quem está nos assistindo tem esse transtorno de personalidade narcisista, que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa nos ajudar a entender qual é a nossa posição, né? Que quem realmente é superior a tudo é o Senhor. O Senhor deve ser maior do que tudo, o Senhor deve ser a quem devemos honrar e adorar unicamente a Ti.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos torne humildes, como foi Jesus aqui na terra, nos torne submissos à tua vontade. Tudo isso nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e que Deus te faça renovar as forças e te proteja de qualquer enfermidade, seja ela física ou emocional. Que Deus esteja com você cada dia, todo dia, até o último dia e até a próxima segunda-feira. Um abraço, que Deus te abençoe.